Olá, estamos de volta. Vamos dar sequência então. Tranquilo? Honorários advocatícios. Honorários advocatícios. Eu tenho os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais é aquele que o empregado contrata o advogado e convenciona lá os seus 30%. Então, o advogado é contratado e o empregado diz, olha, daquilo que a gente conseguir de êxito, é um contrato de êxito, 30% fica para o advogado. Isso seria, então, os honorários contratuais, aquilo que você contrata com o seu profissional, seja na área trabalhista, seja na área penal, seja na área civil, é aqueles convencionados entre as partes. Nós falamos de honorários contratuais. Só que no dia da sua prova, ele não quer saber de honorários contratuais, não. Ele quer saber sobre os honorários sucumbenciais do artigo 20 do CPC. O que seriam os honorários sucumbenciais do artigo 20 do Código de Processo Civil? Ou seja, em uma determinada demanda, aquele que venceu o processo receberá da parte adversa, da parte sucumbente, a parte que perdeu, receberá os honorários advocatícios. Então, o que seria isso? Um camarada contratou um advogado para demandar contra uma outra pessoa. Contratou o advogado, ganhou o processo. Além dos honorários que ele contratou com o advogado, a parte que perdeu o processo deverá pagar também os honorários para o advogado do autor, daquele que ganhou. Um não exclui o outro. E o que acontece nessa situação? Ele vai receber entre 10% e 20%. O juiz irá assim determinar entre 10% e 20% os honorários sucumbenciais. E a pergunta, esses honorários sucumbenciais se aplica na Justiça do Trabalho? É isso que ele vai querer saber. É isso que ele vai te indagar. E você vai dizer que não. Os honorários sucumbenciais, como regra, em regra, não são pagos na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele poderia ter demandado sem a presença do advogado. Se ele escolheu a presença do advogado, ele pague os honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais, como regra na Justiça do Trabalho, nas relações de emprego, não é válido os honorários sucumbenciais. Isso como regra. Eu tenho as exceções? Sim. Quais são as exceções? Quando eu falo de relação de trabalho. Relação de trabalho, presença do advogado, poderá então ter os honorários sucumbenciais na relação de trabalho, que exclui a relação de emprego. A relação de emprego não, mas se for outra relação de trabalho, deverá sim ocorrer os honorários sucumbenciais. Na ação rescisória, também honorários sucumbenciais. E ainda, a Justiça do Trabalho entende o seguinte: eu posso ter os honorários sucumbenciais quando essa regrinha é importante, é a exceção, e a banca vai te cobrar exatamente a exceção. A banca adora exceção. Vai ter então os honorários sucumbenciais quando este empregado for representado pelo sindicato. Se ele é representado pelo sindicato, se ele, empregado, é detentor da justiça gratuita, se este empregado ganha menos que 2 salários mínimos, ou menos de 2 salários mínimos, ou não tenha condições de demandar sem que ocorra prejuízo na sua vida. Sem que ocorra prejuízo. Ou seja, o que ele vai demandar, e essa demanda vai lhe causar um prejuízo, vai comprometer o orçamento familiar. Então ele não poderia buscar a tutela jurisdicional dessa forma. Sendo assim, se ele é representado pelo sindicato, já tem um requisito preenchido. Se ele tem a justiça gratuita, outro, ganha menos que 2 salários mínimos ou não tem condições de demandar na justiça sem prejuízo da sua questão alimentar. Aí, ele poderá sim receber, ele não, o advogado, né? Os honorários sucumbenciais. Esses honorários acabam indo para o sindicato. Mas nesses casos específicos, e aí os honorários não podem ultrapassar
15%. 15%. Então, no cível, de 10 a 20. Na Justiça do Trabalho, os honorários sucumbenciais, que é a exceção. 15% é o máximo. Professor, mas na prática, eu estou estudando para o TRT, mas na prática, alguns tribunais já estão dando os honorários sucumbenciais. Não é honorários sucumbenciais. Não estamos falando de honorários sucumbenciais. Ali é o ressarcimento. O que seria isso? O empregado ingressou com uma ação. O advogado vai pleitear o quê? O ressarcimento das despesas que este empregado vai ter com o seu advogado. Tanto é que quando dá sentença, esse empregado, por exemplo, ganhou 100 mil reais. 100 mil reais vai para o empregado e foi condenado a mais 30 mil a título de ressarcimento de honorários. Então o empregado vai receber 100 mil livre e esses 30 mil vai para o advogado? Vai para o reclamante. Então o reclamante recebe 100 mil, desses 100 mil ele repassa para o advogado, certo? Ficaria 70. Só que aí a justiça já devolve para ele os 30 mil. Condenou o reclamante a ressarcir, devolver aquilo, condenou o reclamado a devolver o que o reclamante gastou com o seu advogado. Então essa situação é ressarcimento dos honorários que o empregado teve que pagar para o seu advogado. Não estamos falando aí de honorários sucumbenciais, cuidado com isso, porque os honorários sucumbenciais, como regra, não se aplica na Justiça do Trabalho. Bacana? Eu separei aqui alguns temas importantes. Olha, artigo 20, os honorários sucumbenciais, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida também nos casos em que o advogado funcionar em causa própria, mínimo de 10%, máximo de 20%. Se aplica na Justiça do Trabalho? Vai se aplicar na Justiça do Trabalho? Em regra, não. Olha lá, a súmula 219 do TST. Na Justiça do Trabalho, a condenação do pagamento de honorários advocatícios nunca superior a 15%, tá? Não decorre pura e simplesmente de sucumbência, devendo a parte estar assistida por advogado da categoria profissional e comprovar a percepção de inferior ao dobro do salário mínimo, então 2 salários, né? Ou encontra em situação econômica que não lhe permite demandar sem prejuízo do seu próprio sustento. Perceba que para receber os honorários advocatícios, eu preciso cumprir algumas regrinhas para que isso ocorra. Ser representado pelo sindicato, não receber o dobro do salário mínimo, ou ainda que não tenha condições de demandar sem afetar o seu próprio sustento. Olha aí a súmula 219. E o máximo é de 15%. Vem comigo? Olha lá, é cabível a condenação de pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória. Ação rescisória, vai se pagar honorário advocatício. São devidos honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivam da relação de emprego. Se eu tenho ação que não é relação de emprego, é outra relação de trabalho, eu terei também honorários advocatícios. Na Justiça do Trabalho, o deferimento de honorário advocatício sujeita-se à contratação da ocorrência concomitante de 2 requisitos: o benefício da justiça gratuita e assistência por sindicato. Então, precisa ter assistência gratuita, precisa ter a participação do sindicato, receber menos que 2 salários mínimos, ou seja, o dobro do salário mínimo. Gratuidades. Esse é o nosso próximo tema agora. O que seria gratuidade? Este empregado, ele pode demandar na Justiça do Trabalho e pleitear a justiça gratuita. O que seria isso? Não pagar custas processuais. Porque na Justiça do Trabalho, quem perde o processo deve pagar as
custas do processo. E este empregado, se o juiz conceder para ele a justiça gratuita, ele não vai pagar custas processuais, ele não vai pagar perito, perícia? Também não. Ele irá demandar sem ter custos, se ele for beneficiário da justiça gratuita. E como que ele pode ser beneficiário da justiça gratuita? Quais são os requisitos? Uma simples carta, um simples documento dizendo que ele não pode demandar sem prejuízo do seu sustento. Ou seja, ele, olha, excelência, vou demandar e essa demanda vai me causar prejuízo no meu sustento. Então, o juiz irá analisar por uma simples declaração e poderá conceder o benefício da justiça gratuita para que ele não pague custas e também não pague perícia. Muitas ações têm perícia, para que ele esteja isento dessas custas. Quando que ele iria pagar essas custas? Quando? Quando ele perder, porque quem perde é que paga as custas. E se ele perder, ele deveria pagar as custas, mas se ele for beneficiário da justiça gratuita, não. Professor, mas como que ele vai pagar essas custas? Ele paga as custas, pessoal, quando ele perde o processo, toda ação foi improcedente. Se ele ganhou ao menos um pedido, ele ganhou alguma coisa. Quem vai pagar as custas é o empregador. O empregado ele só paga custas quando ele perder todos os pedidos, totalmente improcedente a ação. E além do mais, se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele está livre dessas custas. Tranquilo? Então, eu separei aqui para vocês uma outra regrinha importante. O reclamado pode pleitear a justiça gratuita? Sim. Se ele for uma microempresa, pessoa física, uma microempresa ou entidades sem fins lucrativos, pode sim pleitear a justiça gratuita para não pagar essas custas. No entanto, só será deferido se ele conseguir comprovar. Enquanto o reclamante é apenas uma declaração, para o reclamado, microempresa, pequena empresa, entidades, aquele que recebeu como réu, aquele que é réu no processo, aquele que é reclamado no processo, ele pode pleitear a justiça gratuita, mas ele deve comprovar. Aí é muito mais difícil, mas é possível sim. Os entes públicos, pessoa jurídica de direito público, está dispensado de pagar as custas. Dispensado de pagar a custa. A massa falida, dispensado de pagar as custas nos termos da súmula 86. No entanto, aquela empresa que está em recuperação extrajudicial ou recuperação judicial deve pagar as custas. Só não paga as custas a massa falida nos termos da súmula 86. Vem comigo. Então, a gratuidade, eu tenho duas. A justiça gratuita e a assistência judiciária gratuita. A assistência judiciária gratuita é quando o empregado cumpre aquelas regrinhas lá, né? Tem a justiça gratuita, está representado pelo sindicato e recebe menos que o dobro que o salário mínimo. Aí ele tem direito à justiça gratuita. A justiça gratuita, assistência judiciária gratuita, é na verdade a presença do sindicato, atuando em favor deste empregado. Justiça gratuita. Olha lá, a Lei 10.060, de 50, artigo 14, uma simples declaração, posso requerer até o prazo do recurso, receber igual ou menos que 2 salários mínimos, não ter condições de demandar sem causar prejuízo ao seu sustento. Aqui, na verdade, eu tenho um único requisito, tá? Igual ou menor que 2 salários mínimos, ou que não tenha condições de demandar sem causar prejuízo. Esse é o entendimento hoje, tá? Ou que não tenha condição de se manter. E a justiça gratuita tem mais algumas situações aqui. Pode ser concedida de ofício? Pode. Então, a isenção não tem direito a honorários, porque os honorários ele só terá direito se ele for beneficiário
da assistência judiciária gratuita, da assistência judiciária. Tá? Então, a princípio, ele não tem direitos honorários. Não paga emolumentos e custas, não paga depósito recursal, não paga honorários periciais. Mesmo tendo advogado particular, professor, mesmo tendo advogado particular. Porque o advogado particular ele vai receber ad êxito 30% daquilo que for conseguido aí na ação trabalhista. Tem aqui uma OJ que eu separei para vocês. Atendidos os requisitos da Lei 5584 de 70, artigo 14, para a concessão da assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante. Simples afirmação do declarante. A prova vai querer dizer que tem que ter firma reconhecida, juntar documentos. Não. Simples declaração, tá? Ou do seu advogado. O próprio advogado pode fazer uma declaração dizendo que ele não pode demandar sem prejuízo do seu sustento. Tá vendo? OJ 304. E a assistência judiciária gratuita? Ou seja, para que o advogado do sindicato, para o sindicato receba os honorários, né? Nesse caso pode. Quando que será concedido essa assistência judiciária gratuita? Ou seja, terá a cobrança dos honorários quando o empregado for beneficiário da justiça gratuita, ser assistido pelo advogado do sindicato, tá? Nesse caso, tem direito aos honorários de sucumbências. Terá direito aos honorários sucumbenciais, que vai, claro, para o advogado do sindicato. Bacana? Vamos falar um pouquinho agora sobre custas. Custas no processo do trabalho. Mas vamos fechar esse bloco. Vou falar de custas no nosso próximo bloco.